Combinado. Ótimo. A gente vai começar, então, enquanto a gente espera mais um pouquinho para ver se as pessoas chegam, vamos só lembrar, e acho que é legal mesmo a gente poder lembrar de uma respiração consciente, que é deixar o ar, inspirar o ar e deixar o ar chegar até a barriga, tá? Deixando como se a barriga fosse um balão de ar cheio. E aí soltando para que a gente possa estar entrando na mesma sintonia, né? Nós inspiramos e soltamos na mesma. Na terceira vez, com certeza, a gente já vai estar bastante inspirado, bem chegado. E aí, dá até para começar a lembrar do Jean-Yves. Eu quero mostrar para vocês, eu tenho um amigo Paulo, gente, o Paulo, esse povo que é o Paulo é um amigo querido e que hoje vai escutar um pouquinho de Jean-Yves Ledoux e que ele ainda não conhece, então vai ser uma coisa bem boa. Quero contar para vocês, para você, Flávio, que vai ser muito bom a gente mostrar quem é o Jean-Yves para o Paulo, que logo, logo já está lendo as obras dele. E eu estava vendo, como eu mudei há pouco tempo para cá, eu não achei o absurdo e a graça. Eu não sei se ainda está numa caixa fechada de livro, mas tudo bem. Eu espero que todos vocês estejam com o absurdo e a graça mais ao vivo do que o livro aqui perto. Embora essa é uma das obras inesquecíveis, não tem como. Isso, o absurdo e a graça. Não tem como esquecer essa caminhada que eu acho que, que aproxima essa figura que ensina tanto, fala até que fala pouco, mas ele ensina tanto, e ele é o ser humano hoje igualzinho o que ele sempre ah, prospectou para ser esse ser. O absurdo e a graça é bem em cima disso, de mostrar como um jovem dos anos 60, que viveu toda a fase de juventude numa França malucada, ou uma juventude malucada numa fase da França, e que, a, a partir do absurdo, percebe a importância de buscar o propósito da vida, que eu acho que é por aí que ele tenta prescrever o absurdo e a graça, depois de ter escrito tantas obras extremamente importantes para a gente. E trazer o absurdo e a graça agora tem a ver com o que a gente está fazendo nesses últimos meses e no mês passado, quando a ela que vive, ela que vive. Cadê o ser humano? Não. Tá Cadê a. indo entrar, Lu. Ela tá escrevendo. A Glorinha tá auxiliando. Então tá, então auxilia aí, porque eu não estou vendo por aqui. Mas, enfim, ah, as pessoas que puderem, que estiveram conosco no mês passado, vendo, assistindo um pouquinho, ouvindo um pouquinho do que foi poder estar na França com Jean-Yves no mês, quase 2 meses atrás. Vamos pensar hoje, e em função disso, a gente ficou pensando que o jeito que o Jair recebe um grupo na casa dele, pela primeira vez também, que ele recebe um grupo de brasileiros na casa que ele mora hoje, no interior da França, e no momento em que a gente já sabe
que ele não está mais podendo viajar e fazer tantos retiros como foi possível fazer com ele no passado. Então, estar com ele um dia da França representou o que foi chamado aqui de um dia fora do tempo. Mas para a gente entender um pouco essa pessoa que faz a gente se sentir num dia fora do tempo, pensamos na possibilidade, então, de contar um pouco da vida dele, que tem a ver exatamente com o que o Flávio começa a nos contar hoje. E aí, Flávio, a bola está com você, já respiramos juntos e estou esperando, estou com ouvidos atentos aqui para a gente começar a trocar ideia, você trazer aquilo que você pôde organizar para fazer uma troca de ideias com a gente. É isso, Flávio? Ou o que mais que eu poderia dizer? Luz, você travou aí, mas vamos lá, vamos começando. Eu queria iniciar pelo título da obra, né? O que é o absurdo e a graça. O tema do que é absurdo é sempre aquilo que está na nossa sombra, aquilo que vem pela herança da ancestralidade no nosso inconsciente coletivo e depois no nosso inconsciente individual. E essa ponte para iluminar esse nosso inconsciente é a graça. A graça é que ilumina o grande absurdo daquilo que está na nossa sombra. E Leloup fez a escolha desse título porque foram várias situações que ele se envolveu na vida que poderia ser considerado por qualquer observador como um grande absurdo, e sempre tinha uma luz que aparecia, uma graça, e ele tirava uma lição da vida, como nós vamos observar. Então, esse título é muito sugestivo, ele realmente tem esse significado profundo de achar luz em tudo aquilo que aparentemente é um absurdo. Mas vamos ver. Leloup nasceu em 24 de janeiro de 1950, numa pequena localidade perto de Nantes. Nantes é ao sul da França, a fronteira com a Espanha, nessa localidade chamada Roche-Marrotte. Um, e ele vivia num grande casarão. E seu relacionamento com os pais, desde que nasceu, não era das mil maravilhas. Tinha dificuldades de relacionamento, adorava conviver com os avós, principalmente com seu avô, e porque isso a avó chamava que ele às vezes era muito neurastênico, ele era muito nervoso, rebelde. Então a mãe achava, como a mãe tinha um perfil extremamente duro de educação e o pai era aberto total, a mãe colocava tudo em perfeita ordem, me dava condições não de aproximação corporal, não era uma pessoa carinhosa. Então Leloup achava que a mãe não gostava dele. Por sua vez, pelo comportamento rebelde, a mãe também achava que Leloup não gostava dela. E assim eles foram convivendo por muito tempo nessa dicotomia entre gostar e não gostar. E o Leloup vivia praticamente sozinho, encerrado em seu quarto ou correndo pela propriedade, onde era muito grande, e ele adorava ler. Então, com isso, ele era. E tinha uma memória privilegiada, uma memória fotográfica. Tudo aquilo que ele lia, ele conseguia guardar facilmente na memória. E ele sempre teve, desde criança, a primeira pergunta que ele fez quando começou a falar para os pais já era uma pergunta assim inquisitiva de vivência total. Ele dizia: "Eu nasci para morrer?" E essa frase, durante muito tempo, perseguiu, né? Por que eu nasci?
Nasci para morrer, então preciso preparar desde já a minha vida para que eu possa fazer uma passagem. E essa visão infantil não era uma visão também religiosa. Leloup era agnóstico até a adolescência, nunca teve uma formação, embora ele lesse tudo que caísse nas suas mãos, já lia desde filósofos, educadores, pessoas famosas na França, mas ele não teve uma educação religiosa. Às vezes ele fugia de casa, porque ele tinha uma chamada interior que dizia: vai para o mundo e encontre seu destino. Como ele era uma criança, logo era encontrado, retornava para sua casa. Até que uma vez ele deixou um bilhetinho um pouquinho mais forte, né, dizendo para os pais: não voltarei mais. E saiu de Nantes e foi para a fronteira atravessar para a Espanha. Só que ele era menor de idade, um menino franzino ainda, então não tinha como documentos para passar na fronteira. Os guardas ligaram para a família, lá foi o pai buscá-lo de volta da fronteira, trazendo-o para casa. Até que ele foi emancipado pelos pais. Já que ele queria tanto ir embora, os pais emanciparam aos 16 anos e, com isso, ele pôde, chegando nessa idade, cuidar da vida. E aí, um belo dia, ele saiu de vez e deixou a carta: não voltarei mais. E foi para Marseille buscar um emprego para se autossustentar. Nessa busca por emprego de autossustentação, já era, portanto, os anos 60, ele tinha uns 16, 17 anos. Então, o que estava acontecendo na França exatamente nesse período? Em 1968, uma grande manifestação estudantil que começou na Universidade de Nanterre, perto de Paris, e aí foi se alastrando por toda a França, pedindo mais liberdade, mais, né, participação dos estudantes na vida ativa, seja social, política, e com aberturas em tudo aquilo que o governo, de alguma maneira, colocava de cima para baixo, numa forma muito autoritária. Até que em 1968 houve uma greve geral e isso parou a França inteirinha apoiando os estudantes e De Gaulle teve que fazer, De Gaulle era o presidente da França, teve que fazer uma intervenção mais direta e negociar com os sindicatos. E nesse ambiente, Leloup já estava, né, participando não ativamente, mas indiretamente desse movimento em Marseille. Começou a trabalhar buscando, né, cultura de cogumelos. Foi aonde ele iniciou o primeiro trabalho, num lugar subterrâneo, escuro, caçando cogumelos, e achou aquilo uma coisa horrorosa. E passou a perambular pelas ruas, virou um verdadeiro, como na França se chama, não, né, aqueles que viviam morando pelas ruas e dormindo aqui e ali, eram os vagabundos, né? Tinha um nome em francês característico para o vagabundo que ficava pelas ruas. E como ele não tinha dinheiro, não tinha onde dormir, ele foi dormir aonde ele achou um lugar extremamente aprazível, porque nas madrugadas ele passava pelos ambientes, né, de oferta das mulheres e com isso ele se relacionava muito bem e sempre elas ofereciam ou um caldo quente, uma refeição, e lá ele ia conferir, né? E absolutamente numa relação não de clientela das mulheres, mas ele poderia ter uma relação afetiva. Foi a primeira vez que ele se envolveu diretamente com um abraço feminino, coisa que ele não tinha tido experiência em sua casa, a não ser com seu avô, que era mais afetivo, mas tanto a sua avó quanto a sua mãe eram muito duras e não ofereciam esse convívio de afeto. E aí ele passou, né,
também a consumir drogas e virou esse clochard, como diziam os franceses, um vagabundo que ficava pelas ruas. Até que um dia, vagando por essas ruas, e ele acordou e resolveu largar tudo isso e ir para a Índia, né? Quem sabe lá eu vou conhecer pessoas sábias. E iniciou uma peregrinação. Deixou de ser vagabundo para virar um peregrino. E nessa nova busca atribulada pelos caminhos, foi de carona, foi de igreja em igreja, de abadia em abadia, foi buscando acolhimento em todas as rotas. E existia uma rota para o Oriente, né, de pessoas peregrinas, e ele foi descobrindo isso na prática. E essa mesma rota era a rota das drogas. Então, ele tinha uma oportunidade de vivenciar a sua peregrinação também, se servindo e fazendo trocas com as pessoas que estavam na mesma direção que ele, que queriam chegar na Índia. É claro que isso não era fácil, porque ele dependia de caronas e tudo mais, mas levou aí alguns meses até chegar efetivamente na Índia. Na Índia, ele não achou nenhum guru, nenhum profissional de saber que pudesse iluminá-lo. Ao contrário, achou uma realidade duríssima, difícil, uma sujeira, agressividade, pessoas que queriam roubá-lo no pouco que ele já não tinha, mas ele carregava livros, então os livros eram objeto de estudo. Conclusão, ele saiu da Índia e começou a sua viagem de volta. Ficou muito doente e chegou em Istambul. E aí ele teve a primeira, vamos dizer assim, iluminação, porque ficou à beira da morte, num hospital público de Istambul, que os franceses cuidaram, perceberam que ele era francês, e já consideravam Leloup morto, de tanto sofrimento que ele tinha, né? Ele ficou dias e dias delirando, até que um dia ele acordou e começou a dizer, né? Descobrir a iluminação, porque agora eu entendi que eu sou. E essa expressão do eu sou foi uma luz que saiu no seu absurdo, que ele viveu esse período todo, nessa dificuldade de viver na sombra, de viver como vagabundo e descobrindo aonde estaria efetivamente, né, a sua luz, e só conseguiu enxergar a primeira luz quando ele estava já nessa condição. E daí recuperou-se e encontrou pela rua alguém que lhe disse: vá para o Monte Athos, aqui, né, perto de Istambul. Monte Athos era o monte sagrado da Igreja Ortodoxa. E Leloup já começou a ter o desejo de virar um padre, e, segundo os estudos que ele tinha feito, ele queria ser um padre dominicano. E chegou na base do Monte Athos, encontrou um velhinho, né, bem simples, que perguntou a ele: quem é você? O que você busca? E Leloup disse assim: eu busco a verdade, eu busco encontrar a minha verdade. Esse velhinho, nada mais, nada menos, era o patriarca da Igreja Ortodoxa. E ele tinha por nome Atenágoras, era uma figura reconhecida e famosa em Istambul, e vivia, né, na margem da rua, também só em oração, era um verdadeiro ermitão. E ele foi o primeiro, vamos dizer assim, orientador, né, das orações de Leloup no alto do Monte Athos, onde ele fez as primeiras meditações, ordenou as suas ideias, e do eu sou, esta vontade
que vinha do coração com uma força gigantesca, ele passou a entender que ele tinha uma missão, que ele tinha um caminho a seguir e que tinha essa energia dentro dele, embora ainda não estivesse claro os caminhos a seguir, ele deveria encontrar por si mesmo o seu próprio caminho. E Atenágoras dizia para ele: vai pela vida, porque você tem uma missão grandiosa, você precisa conduzir não somente o seu eu sou, mas o eu sou de todas as pessoas que estão na sua volta. E essa transformação do eu sou foi uma transformação também de revelação da Santíssima Trindade para ele. Foi aí que ele entendeu o mistério da Santíssima Trindade, onde Pai, Filho e Espírito Santo é uma única unidade. Embora tivesse uma personalidade trina, uma figura tripla, na realidade era uma única figura e que ele encontrou essa luz dentro dele como resposta. E aí ele pôde iniciar o seu caminho de peregrinação. O primeiro lugar que ele foi buscar foi a Sérvia. Então, vou para a Sérvia, que é perto, por aqui, e de lá em abadia, ele chegou, e aí a frase dele passou a entender assim, né? Em todos os lugares que ele fazia a sua oração, ele dizia: o inferno é não amar. Eu vivo na escuridão, no absurdo, quando eu não estou exercendo o amor irrestrito. E essa luta dele do inferno é não amar, essa frase ficou com ele até que ele retornasse para a França. E ele foi passando de abadia em abadia para poder chegar ao desejo dele de se tornar um frade dominicano. Passando por Saint-Maur, já no interior da França, ele encontrou uma figura que ele tinha estudado muito, Mestre Eckhart. E Mestre Eckhart foi outro grande instrutor do caminho de Lelloupe. Apesar de que ele já tinha lido várias obras de Mestre Eckhart, os diálogos dele foram tão profundos. E Mestre Eckhart também disse o que Atenágoras disse: vai, segue seu caminho, que você levará a luz a quem precisa. E dali ele foi para Chartreuse. Chartreuse é uma comunidade muito famosa por um licor extremamente famoso, mas ele não foi por causa do licor. Ele encontrou uma abadia de freiras, onde ele foi recebido carinhosamente e ficou vivendo um tempo no meio das freiras, orando e vendo essa perspectiva, descobrindo o lado feminino que ele nunca tinha percebido, que era realmente ser mulher. E a abadesa, a chefe do convento, era outra conselheira importantíssima para Lelloupe. Trazia livros, mensagens de Mestre Eckhart e outros filósofos, até que ele, depois de um bom tempo, resolveu ir para Grenoble, onde foi viver por um tempo, né, com essa abadia. E sua força interior dizia para ele: saia daqui, está na hora de você seguir em frente. E com isso ele foi peregrinar, primeiro para Toulouse e Montpellier, até que chegou em Estrasburgo. Em Estrasburgo, ele pôde fazer o tempo de terapia numa outra abadia. E aí é que ele começou com uma nova frase: encontrei a graça sob o disfarce do absurdo. E esta frase passou a ser o seu guia durante esse tempo que ele estava perambulando pelo sul da França. A graça sob o disfarce do absurdo. Qualquer situação que ele tinha vivenciado, ele tinha podido entender, né, que era tudo um absurdo, os conflitos, a pobreza, a prostituição, a exploração machista dos homens com as mulheres, os casamentos difíceis e complicados, as idiosincrasias de cada um.
O reconhecimento do absurdo é o que o possibilitou a entender a figura da luz, a figura da graça. E aí, não mais sobre esse disfarce do absurdo, Leloup pôde se entregar, né, à sua formação e ordenou-se padre em 18 de junho de 1978, 10 anos depois dessa imensa peregrinação até a Índia e voltando da Índia, passando por Istambul e regressando. E nessa ordenação, ele teve também o mesmo desejo dos antigos apóstolos e dos antigos terapeutas do deserto. Do mesmo jeito que ele dizia a seus pais, nasci para morrer, ele dizia, eu tenho que morrer no martírio. Eu preciso morrer como os apóstolos, como Maria Madalena, como todos aqueles que acompanharam Cristo. Quero morrer no martírio. E essa figura fez com que ele também buscasse uma redenção disso. E a primeira missão dele foi ir à Rússia, visitar o túmulo na igreja russa, o túmulo de São Sérgio, numa cidadezinha chamada Zagorsk, a 70 quilômetros de Moscou. E ele conseguiu chegar e orar no túmulo de São Sérgio. E nessa oração ele teve outra iluminação mais forte e entregou a sua vida daí em diante a serviço de Deus. Minha missão é realmente levar não só a palavra, mas levar as reflexões. E como ele tinha, na sua história e na sua trajetória, aprendido muitas línguas, tornou-se um especialista nos documentos antigos e nas línguas copta, que é a antiga língua egípcia, tornou-se o aramaico, a antiga língua judaica, ele passou a ser um estudioso das escrituras e fazer comparações entre os livros sagrados das várias religiões. Ele não se interessava só pelos textos da Igreja Católica, mas ele se interessava por tudo aquilo que tinha um comparativo de religião. E aí ele foi comparar os escritos de Buda, os escritos das igrejas ortodoxas, os escritos dos muçulmanos, a Torá, e foi sempre buscando os textos originais, fazendo os estudos de caráter ecumênico. E aí, ele, quando voltou para a França, né, aliás, tem uma coisa muito interessante que aconteceu com ele em Zagorsk, nessa iluminação, que foi uma outra frase, né, que o perseguiu durante um bom tempo. Ele dizia o seguinte: o personalismo social e o socialismo pessoal poderiam reunir-se em um ponto de convergência, com a ajuda da doutrina social da Trindade. Ou seja, esta frase ele juntou o sistema capitalista com o comunista, com o personalismo, com a visão mais profunda social, com a bênção, buscando essa visão ecumênica. E aí ele passou a trabalhar pela integração das igrejas para que a paz do mundo fosse construída e reunisse as pessoas numa visão comum, seguindo os ensinamentos que ele tinha recebido de mestre Eckhart, procurava aceitar até o que não era aceitável. Então, essa aceitação interior dele dos absurdos era uma forma dele poder participar com todas as pessoas que viviam em condições absurdas, mas que pudesse cada um concluir que, através do absurdo, achasse a sua luz. E para ele era um grande desafio, né, vivenciar o amor em todas as suas formas. Como ele tinha descoberto esse amor numa forma absolutamente, vamos chamar,
no absurdo, ele queria vivenciar a forma do amor carnal, né, na graça. E aí, secretamente, apesar de já ser um padre dominicano, ele casou-se com uma francesa chamada Brigitte. E dizia exatamente isso. Para que eu entenda o amor incondicional, eu preciso amar intensamente as pessoas. Não posso vivenciar. E ele sabia do conflito religioso. Para ser padre dominicano, não podia ser casado, mas para ser padre ortodoxo na igreja ortodoxa, tinha que ser casado. Mas ele era dominicano. E o prior dominicano, quando ele voltou da Rússia, entendendo muito bem essa situação, mandou numa nova missão. Foi para Nova York, né? Foi ser membro do corpo docente da Universidade de Siracusa, em Nova York. E ele embarcou para Nova York com Brigitte, e lá ele encontrou um ambiente absolutamente aberto para tudo aquilo que ele sempre sonhou construir, seja na visão ecumênica, porque tinha cadeira, ele ficou responsável pela cadeira religiosa da Igreja Católica, e tinha outros professores nas outras cadeiras, a cadeira muçulmana, a cadeira budista, a cadeira, né, ortodoxa e outras variações. E aí ele conseguiu entender que também ali era possível, num ambiente que ele jamais esperou, que era um ambiente americano, perto de Nova York, ter um mundo de religiosidade, de encontro de almas tão importante. E lá ele conheceu pessoas muito fortes, né, que vivenciavam os seminários em Siracusa, como David Miller, Henri Corbin, Chris Pell, James Hillman, Houston Smith, Ken Wilber, o Dalai Lama e outras personalidades que ele passou a conviver em grande amizade e fazendo, né, seminários. Embora na universidade ele fosse orientador dos, vamos dizer assim, aqueles que estavam fazendo mestrado e doutoramento em disciplinas da religião, né, ele passou a criar um espaço único de convivência com todo esse pessoal, né, nos estudos de caráter ecumênico. Isso foi uma experiência fantástica. E aí os temas principais de amor que ele vinha trazendo, né, e a sua vontade da justiça e da iluminação, ele aprofundou-se nos temas dos seminários. Amor à verdade, amor à justiça, compaixão. E essa palavra era fundamental, porque era a base da filosofia budista. O que é a compaixão? Colocar-se no lugar do outro, entender o problema do outro e resolver não o problema do outro, mas resolver passar a sua energia para que o outro pudesse resolver o seu problema. E compaixão, ele entendeu como fazia isso no dia a dia da experiência. Como a empatia já estava incorporada, a compaixão veio somar em tudo isso. E esses temas, né, trouxeram outros seminários ecumênicos, e aí ele teve a felicidade de um desses seminários, ele e Brigitte foram rebatizados dentro de um novo contexto religioso. Ele passou-se a se chamar o Padre Serafim e Brigitte passou-se a se chamar Bárbara, em homenagem a Santa Bárbara. E aí a nova frase que veio para sustentar esse período, né? Ele lembrou-se muito de Evagrio, né, nos seus velhos tempos como escritor dos Terapeutas do Deserto, que dizia: separados de todos para estarem unidos a todos. Então, outro mistério. Leloupe gostava de frases misteriosas assim, né? Eu preciso me separar para me unir. Eu preciso, outra vez, né,
encontrar a graça no absurdo. Então, ele sempre trazia uma espécie de dualidade conceitual para que ele pudesse enriquecer e encontrar, e as pessoas pudessem raciocinar dentro de tudo isso. Ô, Luz, deixa eu fazer uma pausazinha aqui, né? Porque já que estamos quase com meia hora do nosso tempo. Porque daqui para frente ele vai numa nova missão, depois ele vai para Los Angeles, vai fazer filmes, porque ele produziu vários roteiros. A gente podia passar um pouquinho, né, para que as pessoas pudessem dizer o que estão pensando e refletindo com esses depoimentos e com essa peregrinação maravilhosa de Leloup. E depois a gente pode continuar, se não der tempo hoje, na próxima vez. O que você acha? Ótimo, mas também acho que tá sendo bem gostoso você falar. É assim, eu fico aqui pensando do ponto de vista de encaminhamento profissional que faz com que ele chegue a ter um novo status, né? Daquele jovem meio abandonado, meio desregrado e tal, até esse momento em que ele casa aí pela primeira vez com a Bárbara, né? Mas o que mostra muito aí, e aí eu até acho que daria para avançar, Flávio, ele é um ser humano como nós. Acho que tem a grande questão, essa mostra, olha, esse cara sofreu. É que quando você fala assim, quando o padre falava para ele, vai rezar no monte, sobe o monte e fica lá em oração, em meditação. Ele descia e não acontecia nada. Então é quase como nós falamos assim, não, a gente quer meditar, mas não consegue meditar. Ele foi uma pessoa que passou por isso. Então, tudo isso que você está contando é legal, porque tem dados assim que como é que eu vim parar nesse hospital aqui? Eu tô numa maca, parece que eu tô morto, eu não tô morto. E o momento em que ele cai na rua e aí dão comida para ele, esse momento em que ele vive como a gente está vendo viver gente aqui, na rua, mas quanto de nós muitas vezes nos sentimos essas pessoas que estão assim, sozinhas na nossa rua interna. Nós não precisamos, graças a Deus, dormir ao relento embaixo da ponte, mas essa sensação de não há nada que me pegue e eu estou aqui, eu estou vivo, qual é o motivo que eu estou aqui? E que aí vem as questões que ele traz como pontos de reflexão, assim, é quase como se ele chegasse no ponto mais profundo que dá uma cegueira. Eu não tenho nada, eu não tenho nada aqui, e é ali que ele vai encontrar. Então, esse vai e vem dele ajuda a gente, eu acho, a pensar quais são os nossos vai e vem. E como é que a gente se sente nesses vai e vem. Porque tem hora que a gente sente que não tem mais, não tem mais. Assim, a gente tem um monte de coisas, mas chega um momento que é como se a gente tivesse dentro desse funil que tem um fim e que a gente está batendo a cabeça naquele funil até que realmente vem alguma coisa que nos faz avançar e ir para frente. Então, tudo isso que você está trazendo mostra o desenvolvimento do ser humano. Eu lembro sempre que o Pierre vai, o Jean-Yves, o Roberto Treva fala, nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos quanto mais a gente vai vivendo. Porque a gente nasce berrando
E é a partir da nossa vida, da nossa vivência, é que a gente vai se tornando uma, o ser humano diferente da planta ou do animal, mas como parte integrante da mesma natureza, né? Então, para nós, a importância é nos tornar cada vez mais humanos. E é esse caminho que até agora você trouxe é que traz esse Lelupe para a gente que, olha, a gente é igual a ele. Isso não significa que a gente tem olhos azuis ou é francês, mas a gente, as questões da humanidade nós trazemos conosco. E ele vem nos, é como se ele nos desse a possibilidade de a gente caminhar nesse nosso continente, que é o continente de todo mundo. Mas eu não sei, Flávio, gostaríamos de escutar um pouco as questões das pessoas e para poder avançar. O que é que vocês acham? Vocês têm alguma É isso, pergunta? alguém quer colocar alguma coisa? Eu Flávio, tinha colocado, gente, uma pergunta, mas eu acho que a Luz já respondeu um pouquinho, Luz. É que eu tô entrando na... Boa Ah, noite, boa tarde, gente. Camila. Camila. Oi, Camila. Oi, uma coisa que eu ia te perguntar, a Luz já respondeu um pouquinho. O que eu achei legal na história é a humanidade dele, porque ele viveu a dor e o sofrimento, e isso fez com que ele inclinasse para poder cuidar e toda a história que a gente já sabe. Mas existe algum ponto na biografia dele, quando ele estava no momento dele mais perdido, mais para os prazeres mundanos, teve algum ponto que trouxe essa iluminação para ele mudar? Aconteceu alguma coisa nesse ponto ou não? Foi só quando ele se viu sozinho, sofrendo, que ele teve o âmbito de ajudar. Sempre acontecia alguma coisa que ele mudava. Sempre tinha uma luz, né? Quando ele vivia no meio das mulheres, lá em Marsella, né, que foi, era toda noite que ele ia, e todas queriam dormir com ele. Então ele vivia cansado, porque eram três, quatro mulheres diferentes, todas amavam Leloup e queriam estar com ele. E ele entendeu que ele precisava dessa humanização de entender o que era realmente o feminino. Até que um dia ele teve a luz. Preciso ir buscar mais, porque eu não tenho para dar, a não ser o meu amor. E esse meu amor é insuficiente. E apareceu a necessidade dele ir buscar né, a sua verdade para chegar no chamado amor incondicional. E a aventura da vida dele é tão grande que eu estou aqui resumindo muito, porque para contar detalhes de todas as transformações dele, né, são gigantescas. Em cada lugar ele tinha motivações. Nós vamos ver que ele foi em busca, depois ele voltou para a Índia, não vou comentar isso, em busca de todos os sábios porque em Los Angeles ele encontrou muitos gurus indianos. Ele teve que voltar porque ele queria conversar com Rajneesh e foi em busca de Rajneesh na ilha de Pona, na Índia. Só que os aviões deles cruzaram no ar, eles não conseguiram. Quem era Rajneesh? Foi o grande mentor da energia tântrica. E através do sexo, Rajneesh se pregava esse amor absoluto. E ele queria experimentar isso coletivamente, queria ouvir da própria boca de Rajneesh o significado da Kundalini, né, que era uma grande força vital nos costumes indianos. Mas nem por isso ele encontrou-se com outros. E foi o processo de descoberta deles. E ele era um escritor contumaz. Aonde ele parava, ele escrevia, 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 sem parar, né? Até que um dia ele carregando a mala dele, né, nessas peregrinações pelo mundo afora, roubaram. Ele foi roubado. Como se na mala dele ele carregasse, né,
dólares, euros, naquela época nem existia o euro, mas como se carregasse dinheiro. Era a riqueza dele, eram os escritos dele. E aí ele descobriu que durante anos escrevendo ele perdeu tudo, ele teve que rever tudo de novo a partir de novos pontos de vista, que eram essas luzes que o iluminavam e ampliavam a sua consciência. Então, a grande lição de vida que ele vai nos dando é o processo de ampliação da consciência. E não tem limites. Não se pode dizer hoje, e a Irene contou isso para nós no mês passado, né, que ele chegou à iluminação, ele continua a serviço, continua buscando ampliar a consciência, continua buscando novas formas de exercer esse amor incondicional. E esse processo não tem fim, né? Logo depois que ele escreveu o livro, ele foi convidado por um jornalista numa rádio francesa chamado Edmond Platchen. E o Edmond fez a primeira pergunta para ele, né? Você escreveu, tudo está no seu livro O Absurdo e a Graça, da sua peregrinação interior. Por que que você escreveu esse livro aos 40 anos? Casado, com um filho, você já está realizado, já buscou, hoje você já tem outros livros. Ele simplesmente respondeu o seguinte para o jornalista: se a sua casa pegasse fogo, o que você salvaria? Eu, se a minha casa pegasse fogo, eu salvaria o fogo. Porque tudo que está dentro da minha casa pertence ao passado. O fogo é a energia transformadora. O fogo é a capacidade de renovação. Então, não há tesouros guardados, porque essa energia de transformação, simbolicamente, dos 4 elementos, o fogo é o grande transformador. E esse processo de combustão é um processo de vem de dentro para fora. Enche, pega fogo no meu coração. E ao pegar fogo no meu coração, eu posso passar esse fogo para todas as pessoas que eu contactar no meu dia a dia. O que é um ensinamento? O jornalista ficou pensando 10 vezes na vida antes de fazer, provavelmente, as outras perguntas, embora ele tenha feito umas perguntas muito bonitas, né? Sempre no livro também, do Absurdo e a Graça. E ele perguntou no final: você encontrou a sua graça plena? Né? Você já está pronto? Porque agora que você escreveu sua biografia aos 40 anos, você se considera realizado? E ele respondeu de novo, né? Eu não tenho nada. Eu não sou nada. Eu sou a centelha, eu sou o fogo do amor para contaminar os outros. E essa doença que se chama Jesus Cristo, eu estou inteirinho tomado pelo amor de Jesus e vou em frente, né? Porque isso é a minha missão de vida. E o programa terminou com, né, um pronunciamento maravilhoso dele. Mas isso é só para mostrar, né, quantos momentos de iluminação, Camila, ele teve, né, em vários pontos da vida. Nós vamos ver em Los Angeles que ele vai para o mundo cinematográfico de Hollywood, acontece uma porção de coisas maravilhosas na vida dele de transformação, que são também pontos de mutação. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Irene, você tem alguma coisa a comentar? Espera aí, mas antes, Helena, queria lembrar uma questão, assim, Camila, que não importa a, o tamanho da luz para a iluminação. O que importa é no dia a dia, no nosso dia a dia, a gente ir percebendo
os sinais que o universo traz para a gente. Né? Então, tem uma questão aí que eu quero lembrar a Dulce Magalhães, que um dia nós paramos numa porta, que ela ia dar uma palestra e na porta quando a gente chegou era uma empresa, quando nós chegamos na porta da empresa, no portão tinha uma placa escrito: pare, se identifique, acenda a luz interna. Não, pare, acenda a luz interna, veja com a luz externa onde você está parado, se identifique e então espere o portão abrir. E eu me lembro de como isso foi um momento de iluminação. Era para ela que me ajudou muito, porque ela falou: quantas vezes nós fazemos isso na vida? Quando a gente vai buscar um desconhecido, a gente estava entrando ali para uma palestra, a gente ia para um ambiente desconhecido, não sabíamos como íamos ser recebidas, e aí tinha isso que está na portaria de qualquer empresa, de qualquer prédio: pare, acenda a luz interna, acenda os faróis externos bem grandes, acenda a luz interna. Então, olha para o lado de fora, olha para dentro de você, se identifique com aquele aqui agora que você está, e então respire e vai para frente. Isso já é uma iluminação quando a gente presta atenção nos sinais da vida, no aqui e agora. Então, ele lá, quando fazia aquele questionamento: eu nasci para morrer? Então, ele começa a buscar a iluminação desde o momento em que ele começa a olhar para dentro e ter reflexões, ter a capacidade de... E aí é aquela impermanência da vida e impermanência de tudo que está na vida. Então, ele vai buscando e ele não se importa, não só com os tombos que ele vai levar. Ele vai para o desconhecido sem se importar, porque ele leva muitos tombos, ele passa por muitas dores. E eu acho que tem a questão nesse livro, quando ele coloca isso aos 40, ok, ele ainda estava muito jovem, né? Quase, agora ele está com 30 e tantos anos a mais. Mas ele põe porque ele quer compartilhar. Ele quer compartilhar com todas as pessoas para dizer: olha, não pare de se questionar, não pense que a vida é só aquilo que você tem. A impermanência nossa, do ser materializado na vida, não significa que depois que você assume a maturidade da sua vida, você tem que parar nela. Ou você está numa profissão, você tem que parar nela. Então, essa coisa que ele vem contando até aqui, olha, quando o Flávio fala, agora ele vai para o cinema, agora ele vai... Ele era uma pessoa muito bonita, ele continua uma pessoa linda, né? A gente não pode... Irene está aí, que abraçou essa pessoa linda há pouco tempo. Mas ele era um homem muito bonito. Então, mas o ego nunca tomou conta do self desse ser humano. Acho que agora eu posso deixar a Irene falar. Fala, Irene, desculpa. Abre o microfone. Abre o microfone. Pronto. Na verdade, tem uma outra pessoa que levantou a mão aí, mas é rapidamente. Tá muito bom, continua. Continua, Fábio, por favor, tá bom demais. Tem que fazer 2 vezes. Ó, e ó, vai a dica, hein? Podcast do Cid, Luz. Pega a dica, Flávio. Isso aí. Vamos Né? fazer o De todos podcast do esses, como é Cid. gostoso ouvir, como entra fácil, como a gente vê, né? Só acrescentando ao que a Luz falou,
né? Não é só que se questione sempre, não desista, né? Eu sinto assim, a coisa dele é não desista, ele foi buscando até chegar ao fim. Deixa, deixa a próxima, alguém que levantou a mão aí. Eu levantei a mão, mas uma pergunta, acho que já está no final, era para se o Flávio, eu não li o livro ainda, mas quais os livros que o Jair tinha na mala? Quais os livros que ele carregava na mala? Ele menciona? Não, ele não menciona, mas ele carregava sempre Sagradas Escrituras. Ele carregava tudo que era muito antigo e valioso para que ele pudesse traduzir. Então, ele carregava os ensinamentos de Mestre Eckhart, ele carregava, né, os documentos de Santo Agostinho, as lições dos dominicanos, ele se inspirava em São Francisco de Assis, e aquilo ele ia juntando os escritos dele sobre essas referências que ele trazia na vida, né? Além dos livros que ele ia consumindo pelo caminho, que eram oferecidos. E sempre alguém oferecia um livro novo que ele, né, compulsoriamente lia em alta velocidade. Então, ele é um professor linguista, ele é um exegeta, que é o intérprete das escrituras antigas, de acordo com a cultura antiga. Então, com isso, ele fez obras depois extremamente importantes. E não era importante ele citar livros, porque ele se considerava, né, uma pessoa em busca de soluções daquilo que ele ainda não sabia. E ele sabia que, como ele mesmo dizia, que nada sabia. Ele precisava encontrar cada vez mais, né, no conhecimento para que esse conhecimento fosse possível ampliar a própria consciência. Então, não era importante o livro, o importante é o que ele fazia depois com o conhecimento que ele tinha lido. Mas eu Obrigada, não vou Flávio. conseguir terminar, não. Eu acho que já são quase 6 horas. E eu queria parar por aqui, porque a mudança em Hollywood é tão grande do que vai acontecer na vida dele, que a gente pode, né, deixar para a próxima vez, a gente continua. Só queria lembrar o seguinte: ele também passou anos vivendo em Israel quando se descobriram os evangelhos chamados apócrifos, porque foi descoberto nos anos 50 e ele foi convidado, foi para Israel e ficou lá uma temporada imensa, simplesmente fazendo a tradução, né, do aramaico, no caso, a maior parte desses papiros era em aramaico para o francês, que era o Evangelho de São Mateus, o Evangelho de Maria Madalena, foi o Cântico dos Cânticos, que é uma obra belíssima, que nós estamos estudando aqui no City de Campinas, né, todos os meses também. E o Cântico dos Cânticos, no fundo, é um resumo espiritual do mundo inteiro. É uma obra belíssima, que a gente tem que todos os dias ler um pouquinho para não se esquecer. Eu já tinha conversado isso com o Flávio, de a gente continuar mais, eventualmente, setembro e outubro, né, Flávio? Acho que, pelo tanto que o Flávio levantou, e que há como a gente ir trazendo isso para aqui, para a nossa prática do Isso, dia a dia. acho que tudo, as frases dele são um material importante para as pessoas, né, se inspirarem e trazerem suas questões na próxima vez. A gente pode começar com as perguntas e depois continua um pouco da peregrinação pelo mundo dele, né? O que é que vocês acham? Que alguém gostaria de trazer ainda alguma pergunta hoje, algum questionamento hoje? Ou estamos todos prontos para trazer questionamentos agora em setembro, no nosso encontro de setembro? Que tal? Algum
Ninguém tem nada para falar hoje? Posso falar, Luz? Aham. Na realidade, assim, não uma pergunta, né? Como... Karen, Tá escutando? Estão escutando? Ai, Sim, não. Karen. Ai, Pode vou ter que falar, Karen. ficar aqui. não. Estão escutando agora? Sim. Tá, então tá bom. Então, Karen, tá como... boa. Pode falar. Tá? Então, como a Irene falou, né? Encantador escutar e eu vejo assim cada passo dele, né? Desses luminosos assim que vem, essa iluminação são os grandes chamados da vida, né? Colocando em prática assim, a gente trazendo, como o Flávio falou, essas frases como uma reflexão para esse agora, né? Para nós, que é tão atual, né? Várias frases dele são tão atuais para esse momento. Opa, fugiu aqui. Perdão. Opa. Nós estamos te ouvindo. Pode continuar, Desculpa. Karen. Então, assim, é mais agradecer, porque é envolvente, eu acho bem bacana dar continuidade, né? Claro que a gente quer ficar aqui te escutando, Flávio, mas, assim, eu acho que cada frase dessa, né, eu fui anotando também. Eu não li ainda esse livro, mas eu já pedi, quero adquiri-lo e trazer essas reflexões, esse convite, né? Assim, não dá para parar, né? Viver essa impermanência, né? Se perceber, acho que a luz completou a sua, as suas colocações da história, né? Então, assim, é encantador. Eu acho encantador, né? É uma inspiração essa história dele, né? E eu imagino quantos altos e baixos, né? E de um jovem que você vê ali que já era um chamado desde ali, né? Uma pessoa da luz mesmo. É isso. O que acontece? Que bom, isso acho que vai ser legal a gente continuar no mês que vem, dentro dessa vibe, e que cada um possa pensar um pouco no que a gente viu hoje, que o Flávio tão generosamente trouxe, para que a gente possa até dar depoimento, e eu, na minha abrindo, ou mesmo que não tenha um depoimento pessoal, mas o que é uma revelação que isso, que o Jair ajuda a gente a ter da própria vida. Acho que se vocês puderem estar com a gente aqui é 25 de setembro, acho que vai ser super legal e agradeço a presença de todo mundo. Alguém tem mais o que falar? Cadê? Ah, tá bom, Flávio. Tinha sumido. Se alguém tem mais alguma coisa para dizer ou ficamos para respirarmos juntos e estarmos juntos no dia 25 de setembro? Que tal? Eu também acho que, né, cadê a Irene? A Irene teve duas experiências no mesmo ano. Ela foi para a Índia e na volta encontrou o Leloup, né? Então pode contar duas coisas que Leloup vivenciou duas vezes, porque as passagens pela Índia são muito interessantes. Depois, no mês que vem, eu vou contar alguns episódios de Leloup na Índia engraçadíssimos, né? Mas vão anotando aí, Tá ok. tragam as perguntas e pode mandar também no nosso, né, aí pelo nosso grupo do WhatsApp, né? A gente já vai colecionando perguntas. Ok? Até lá, então. Então, eu quero que vocês tenham uma semana linda, um mês lindo. A gente se vê dia 25 de setembro. E muita sorte, muita saúde. E que o universo ajude a temperatura, o clima a ficar melhor, se a gente também ajudar. Todo mundo a ajudar o universo a ser melhor. Tá bom? Obrigada, Ari. Obrigada a todo mundo. Tchau, Obrigada, tchau. Luz. Tudo de Até mais. bom. Tchau.
Obrigada. Flávio, Obrigada. Obrigada, você. gente. Flávio, Luz. Oh, Gratidão. obrigada, gente. Então, Obrigada, obrigada. Boa noite. Vendo você, Kátia. Que bom. Olha só. Flávio, Boa vai noite. ficar por sua conta desligar o vídeo? sim, tudo bem, eu desligo aqui. Tá Então, bom. vamos. Irene, que saudade, Irene. Luísa, Beijo, decisão. Lu.